Vamos ver agora umas propriedades que tem quando tem funções que envolvem ômega 1, que ela tem algumas características interessantes. Eu vou começar com um resultado que na verdade ele é um caso particular de um resultado geral, que o geral chama pressing down lemma, então o lema do pressing down, né? Eu não vou precisar da força dele inteira e a demonstração fica um pouco mais simples se a gente. Na verdade, a gente precisa de menos definições aqui para fazer o caso particular, então vou fazer só o particular que é o que a gente vai usar. Então, deixa eu só explicar o que é o caso particular, aí eu só dou um comentado aqui que é o geral. Então você fixa um alfa em ômega 1, certo? E você pega uma função que a gente chama de regressiva. Então, uma função que ela sai do alfa para frente em ômega 1, chega em ômega 1, tá? Então ela sai do. Você pode pensar que é do ômega 1 e ômega 1, mas é que é melhor você tirar os primeiros aqui. Tipo, então você tira alguns do começo e vai o final aqui. E ela tem a propriedade regressiva, que é o que? Tal que f de xi é menor que xi para todo xi. Tá bom? Então, sempre ela leva essa função, ela pega alguém e leva para trás. Pega alguém e leva para trás. Tudo bem? Então, por isso que você começa do alfa, para poder, pelo menos o alfa, você poder levar para alguém para trás, né? Tipo, senão você vai começar do zero, você não tem onde levar o zero. Então, você tem que levar em alguém para trás, hein? Não é menor igual, é menor estrito. Beleza? Então, isso aí é a função regressiva. Então, sempre que você tiver uma função regressiva, existe beta, tal que a imagem inversa do beta, né, a quantidade de pontos que chegou no beta é ilimitado. Tá bom? A versão mais geral do Bursting Down, o que vai falar é que esse conjunto não só ele é ilimitado, como ele é grande num certo sentido. Você tem que definir o que é você tem uma definição própria de falar o que são conjuntos grandes em ômega 1, e aí você vai ter que esse conjunto ele é grande. Mas eu não vou entrar nem como é que você define essa coisa, a gente não vai usar. Então vamos só pegar que ele é limitado, já é um resultado interessante, já tem aplicações, a gente vai fazer já uma sequência. Tudo bem? Então, sempre que você pega uma função regressiva, tudo bem? Tem algum ponto lá que ele foi atingido uma quantidade não enumerável de vezes, é a mesma coisa que falar que ele é limitado em ômega 1. Tudo bem? Então, a primeira coisa é a seguinte: repara, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar isso aqui por contradição. Então, cuidado aqui que a gente está fazendo, está supondo por contradição. Então, supõe que não. Supõe que não. Opa, que não. Então, o que você tem? Você tem que cada um desses f-1 de beta, ele é limitado, portanto, enumerável. Certo? A imagem inversa de cada beta, ela vai ser enumerável. Ok. Então, o que você pode fazer? Eu vou escrever o que seria um A beta aqui, que acho que facilita um pouquinho só para entender uma coisa. Eu vou tomar a união de todos os x's menores ou iguais que beta, f é menos 1 de xi. Certo? Ó, estou indexando no beta, eu estou fazendo então uma união de coisas enumeráveis, uma união enumerável de coisas enumeráveis. Então, esse A beta é enumerável, certo? Se o A beta é enumerável, ele é limitado. Estamos em ômega 1. Tudo bem? Um jeito diferente de escrever o que diabos é esse A beta aqui é falar o seguinte: repara que o A beta ele é a mesma coisa. É que sim é o jeito fácil de você ver que ele é enumerável, mas esse outro jeito é melhor para o que a gente vai usar. Pensa nele assim: são os gamas menores que ômega 1, tais que f gama é menor ou igual que beta. Certo? Eu peguei aqui, ó, fiquei pegando as imagens inversas de todos os caras que vieram para beta, então isso aqui são todos os gamas tais que na hora que você aplicou a f no gama, deu alguma coisa menor que beta. Tudo bem? Então você tem esse cara aqui. Esse cara, os dois são iguais, então a gente está mostrando que esse cara aqui de baixo ele é limitado. Certo? Beleza. Então agora eu vou usar essa informação para construir uma sequência. Quem que vai ser a minha sequência? Então eu começo com beta zero igual ao meu alfa. O alfa é o primeiro cara do domínio da função. Tudo bem? Então eu começo com esse cara
Aí, suponha que eu já tenho definido aqui que é o beta zero até o beta n. Vou mostrar como é que você faz o passo n, então seria o passo um em particular aqui para vocês verem. Eu vou definir então o beta n mais um em função dos anteriores como sendo o supremo de todos os x's menores que ômega 1, tais que f de xi é menor ou igual que beta n. E eu vou somar 1 aqui só para dar maior. Ó, isso aqui é o meu axi, é o meu A beta n, certo? Isso aqui é o A beta n que está aqui. Tudo bem? Então esse troço aí é numerável, então eu posso tomar o supremo, porque ele, bom, ele é limitado em ômega 1. Então eu posso acrescentar 1 nele. Tudo bem? Então eu só fiz esse negócio. Uma construção bem simples. E agora eu posso fazer, simplesmente definir o beta como sendo o supremo dos beta n's, certo? São inumeráveis caras, eu posso tomar o supremo disso vai ser uma coisa menor que ômega 1, beleza? Que eu chamei de beta. Então beta pertence a ômega 1 e agora eu posso então chamar de gama o f beta. Tudo bem? Lembra que a função ela aponta para baixo, ela é regressiva. Então esse gama com certeza é menor que beta, tá? Pela propriedade da f, pela definição da f. Tá certo? Mas agora, olha o que aconteceu. O beta, vamos fazer um desenho que é mais fácil. O beta, ele é o supremo dos beta n's. E o gama, ele é menor que o beta. Então, o gama está aqui em algum momento. E com certeza tem um beta n que é maior ou igual que o gama. Então, existe beta n tal que gama é menor ou igual que beta n. Tá certo? Só que a definição do beta n, lembra, ó, sempre que você pega o beta n mais um, qualquer coisa que venha depois dele, vai ter que ser algo maior do que valia para o beta n. Do tipo, qualquer coisa quando você vai definir aqui para cima, você tem isso aqui. Eu vou escrever mais fácil. Então, certo? Pela definição do beta n mais um, qualquer xi que você pega que seja maior que beta n mais um, o f de xi é maior que beta n. Em particular, como o beta é maior que o beta n mais um, você tem que o f beta é maior que o beta n, desculpa. Tudo bem? Isso aqui é pela definição do beta n mais um, tá bom? Só que agora o que, que você tem? Você tem que o f beta era gama, né? E você sabe que o gama é menor que beta, mas por outro lado, você está falando que ele é maior. Porque esse aqui é menor que beta. O gama é menor que beta. Isso. Tá bom. É isso aí. Tá certo? Então esse aqui é esse primeiro resultado que a gente vai usar. E eu vou usar ele para uma aplicação em topologia. É uma aplicação é interessante do tipo, porque ela é um pouco mais chata de fazer num curso normal de topologia, vai. Então o que que você tem? Então a proposição é que ômega, né, ômega 1, pensando ele como espaço topológico, vezes ômega 1 mais 1 não é normal. Então, só para quem não conhece, normal quer dizer o quê? Toda vez que você pega dois fechados de juntos, eu consigo um aberto contendo o primeiro e um aberto contendo o segundo, que são de juntos também. Tá? É a generalização de Hausdorff para fechados, digamos. Por que isso é interessante? Porque esse espaço aqui ele é normal, esse espaço ele é normal. É bem tranquilo de provar que esses dois são normais. Aí o que acontece? Bom, esse é normal, o produto deles não é normal. Isso aqui é um daqueles exemplos de axioma de separação que você tem em topologia, tipo Hausdorff, irregular, coisas assim. Ah, todos esses são preservados por produto, até por produtos arbitrários. Normal não. Normal, produto de 2 já pode deixar de ser normal, como a gente vai ver aqui. Tá, então acho que esse é a coisa mais interessante. Esses aqui são os exemplos mais simples, mas são bem
exemplos bem conjuntistas, né? Do tipo, então às vezes no curso de topologia normal a gente acaba não fazendo porque não tem o ômega 1 lá. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar fazer esse negócio. Eu vou construir primeiro os dois fechados de juntos. Então, só lembrando, o que é esse espaço? Vamos fazer um desenho dele, né? Porque isso aí às vezes o pessoal não está acostumado. Então, ó, o ômega 1, então é o ômega 1 que você está pensando sem o último elemento. O ômega 1 mais 1 tem o último elemento. Então, a gente está deixando o ômega 1 na horizontal, certo? Então, aqui você tem o ômega 1. E eu vou pôr uma bolinha aqui, que seria o ômega 1, só pensando que a gente não tem essa linha, tá? Tipo, essa coluna não vai ter. Mas na vertical tem. Então, na vertical é a mesma coisa, só que aqui em cima você tem o ômega 1. Então, isso aqui é o ômega 1 mais 1, certo? Tem inclusive o último elemento, e aqui não tem o último, tá? Daí é esse quadrado aqui. Quem que vai ser os meus conjuntos? Os meus conjuntos aqui vai ser o D, que é a diagonal. Diagonal nesse negócio, né? Porque, tipo, bom. Então são os alfa, alfa, para alfa menor que ômega 1. Tá? Então seria esses pontos aqui que são iguais. Não tem o último aqui, até porque não tem nessa parte, então não dá para ter. Então esse é o meu D. Tá? E o meu F, que vai ser o meu outro fechado, vai ser os pontos da forma alfa, e na segunda coordenada é ômega 1, para alfa menor que ômega 1. Então o que acontece é essa linha aqui. Tá? Todos esses pontos, sem o último, obviamente, porque não dá para pôr o último. Tá certo? Então eu tenho isso aqui e isso aqui. São dois fechados disjuntos? Bom, mostra que são fechados, mostra que é disjunto. Não seria fechado, porque dá uma impressão que eles deveriam ter um limite em comum aqui, né, para os dois, mas que esse ponto não existe um espaço, então por isso que ele é fechado. Tá bom? Então você tem esses dois conjuntos. Dá para mostrar mais ou menos fácil que os dois são fechados e os dois são disjuntos, porque, bom, não tem a segunda coordenada aqui é sempre ômega 1, aqui não tem essa segunda coordenada, tudo bem? Então, beleza. Então a gente tem agora quem são os nossos fechados. Se o espaço fosse normal, teria que existir um A contendo isso e um B contendo isso, abertos, disjuntos. Né? Se o espaço fosse normal, a gente teria um aberto contendo o primeiro e um aberto contendo o segundo, que seriam disjuntos. O que você consegue fazer aqui? Ó? Vou tomar conta do meu Dzinho. Para cada ponto que você pega, né, então peguei um ponto típico do D, com alfa diferente de zero, vai só para não ter problemas com o primeiro cara aqui, que ele teria que ser tratado como exceção, eu consigo achar um aberto básico, né? Tem aqui no desenho, peguei esse cara aqui. Você tem que conseguir ter um aberto básico que fala que ele está encaixado dentro do A. Eu não sei como é que é o A, não sei se ele é um aberto básico, não sei se ele é um produto de abertos, mas com certeza tem um aberto básico em volta desse cara aqui que está dentro do A. Então eu vou justamente pegar esse cara aqui, quer ver? Ó, ele pertence a alguma coisa, não vou pôr quem é o extremo esquerdo. Aberto básico em volta do alfa é sempre tipo, é sempre de alguma coisa até o alfa, né? Porque seria até o alfa mais um aqui aberto, mas eu ponho assim até o alfa vezes alguma coisa até o alfa, tá? E isso tudo teria que estar contido dentro do A, tá bom? Quem é o extremo esquerdo aqui? Vocês concordam que eu consigo fazer esse negócio ficar quadrado, certo? Porque vamos supor que se por um lado ficou um cara mais para a esquerda e o outro ficou um cara menos para baixo, eu pego o menor deles, né? O maior deles, na verdade, que daí esse negócio fica menorzinho. Tudo bem? E eu vou chamar quem é esse cara de F alfa. Tá? Só marcar quem que é esse extremo esquerdo desse aberto básico que eu consegui achar que faz com que eu acho que justifica esse aberto, o ponto alfa alfa está dentro desse aberto. Tudo bem? Porque quando você faz isso, repara que automaticamente você tem que f alfa é menor que alfa, estritamente. Tá bom? Bom, acabei de achar uma função regressiva, ficou prontinho para a gente usar o resultado anterior. Tudo bem? Então, o resultado anterior fala que existe um beta tal que f alfa é igual a beta para ilimitados alfas.
certo? Isso é exatamente o enunciado que falava anterior. Então tem uma quantidade grande de alfas que dá esse mesmo beta quando você volta. Se você tem isso, o que, que isso quer dizer? Vamos olhar lá no desenho. Então quer dizer que, olha, eu peguei esse. Vamos pegar pegar só alfas que dá o mesmo beta. Então vamos pensar que o beta é esse cara aqui, tá bom? Então esse alfa deu esse beta, então deu esse quadrado. Esse alfa deu o mesmo beta, então esse quadrado tá também. Esse alfa aqui para cima também deu o mesmo beta, então esse quadradão está lá dentro também. O que, que aconteceu? Isso aqui você está demonstrando no desenho, acho que fica bem fácil de ver isso, que na verdade esse conjunto enorme aqui está contido em alfa. Opa, em alfa não, em A. Tá? Porque são esses quadrados grandes, tá vendo? Porque você vai estar ficando cada vez maior esse quadradão, a união de todos esses quadrados que você está fazendo, o fato de ser ilimitado, está te garantindo. É isso, cara, é isso aqui, a união de todos esses quadrados, dá esse quadradão aqui. Tudo bem? Aí agora a gente já está quase acabando. O que, que você faz? E agora eu vou olhar. Vou pegar um cara aqui em cima, certo? Porque agora eu consegui esse quadradão, né? Tipo, então esse quadradão deveria ser uma coisa tipo assim. E eu consigo pegar um cara aqui em cima, um gama, de forma que esse gama seja maior que esse beta que você fixou. Então vou lá fixar aqui embaixo. Então eu pego, seja gama maior que beta, tudo bem? Como o gama, o gama ômega 1, né? O gama ômega 1, ele é um ponto de B. Opa, B, não beta. Tudo bem? Bom, ele é um ponto, na verdade, do F, que é um ponto dentro do D. Então eu tenho que arrumar os abertos básicos que justificam ele estar lá dentro, né? que atestam que ele está lá dentro. Então eu consigo escrever gama ômega 1, ele pertence. Vamos escrever um abertinho básico aqui. Eu vou pôr um xi gama vezes. Aqui é gama fechada, desculpa. Xi gama, xi' ômega 1, fechado aqui, está contido em B. Certo? Eu consigo pegar esses caras. Bom, obviamente com esse xi e o xi' menores que. Bom, o xi menor que gama e o xi' menor que ômega 1. É lógico que se você pegou esse xi muito para a esquerda, você pode diminuir isso aqui. Diminuir é fazer o xi' ficar maior. Por que eu estou pensando isso? Porque daí eu quero tomar o cuidado de tomar o xi' maior que beta. Posso já supor isso aqui. Porque se ele era menor e esse aberto estava muito grande, eu diminuo ele que continua com a mesma propriedade. Tudo bem? Só que agora, quando você notar isso, você vai ver que o ponto gama xi' mais 1, ele pertence a inter B, certo? Porque esse cara, essa coordenada está aqui, sem maiores problemas, e essa coordenada está aqui. Então ele está em B. E ele está em A, cadê o A? Aqui, ó. Como você pegou o xi' propositalmente maior que o B, a segunda coordenada está aqui. Como o gama também era maior que o beta, eu falei B, né? Mas é beta. A primeira coordenada também está aqui, então esse ponto está no A e está no B. Então esses dois conjuntos não conseguem ser disjuntos, como a gente estava tentando supor lá do caso se esse espaço fosse normal. Tá bom? Então é